Oi pessoal, Prosiverso está começando. No programa de hoje a gente recebe Pedro Bertolino, ele é professor e filósofo, há muito tempo interessado na obra do Sartre, Jean-Paul Sartre, e ele vai falar sobre esse autor, sobre a sua obra para nós ao longo do programa de hoje. Então até daqui a pouquinho com o Pedro e o Sartre. Estamos de volta então com o nosso convidado, o professor Pedro Bertolino, especialista, como o Fábio estava dizendo antes, em Sartre e no existencialismo, né? Pedro, tinha uma música há um tempão atrás, né, que dizia sobre a Chiquita Bacana, que ela era existencialista com toda a razão, porque só fazia o que mandava o seu coração. Era a música, né? cantada por Emilinha Borba, Carnaval de 1953. Bom, na época o existencialismo se havia popularizado e com um entendimento popular de que existencialismo seria rebeldia total. E então Chiquita Bacana, exatamente, que não aceitava saia, só usava calção e só fazia o que mandava o seu coração, ficou sendo, hoje diríamos talvez, esse ícone, não sei o que se diria, do existencialismo, e de um existencialismo a respeito do qual Sartre disse que, se isso fosse existencialismo, então ele não era mais existencialista. Isso foi na França, foi por toda parte, popularizou-se, né? Havia toda a grande necessidade de liberdade, o grito de liberdade após a guerra de 45, tudo isso. Então houve essa popularização e essa visão popular do existencialismo que não tem nada absolutamente a ver, que está nos antípodas, no oposto do existencialismo. Esse de qualquer maneira, o que manda o coração tem nada de mais anti-sartriano, nada de mais anti-existencialista em termos de Sartre, que essa história de fazer o que manda o coração. Isso é extremamente o oposto. Mas de qualquer maneira, quer dizer, o fato de uma música aqui nos trópicos fazer referência ao existencialismo dá conta da extrema popularidade desse movimento intelectual, não é? E da figura do Sartre em particular. Foi um ícone do seu tempo, né? Alguém que, enfim, era personagem fácil na mídia, era alguém que circulava muito, né? Coisa rara entre intelectuais que em geral estão ligados a um mundo acadêmico, fechado. Sim, o Sartre, aí o secretário dele escreveu um livro, saiu recente em português, Sartre, a consciência do século, o século de Sartre. Sartre é posto em manchete por toda parte como sendo a consciência crítica do século passado. A Conferência Existencialismo e Humanismo que o Sartre faz em 47, houve 50 mil pessoas assistindo e pessoas foram tiradas de lá de maca. Se você colocar em termos de proporção, equivaleu a um show dos Beatles. É verdade, quer dizer... Sartre em 47. Por aí já dá para fazer uma ideia. O Nelson Rodrigues diz que do popular. Quando o Sartre esteve no Brasil, e ele teve, né? Sim, 62. Tinha gente pendurada até no lustre vendo ele. Sim, o Sartre esteve no Brasil, teve gente pendurada no lustre e até ele e a Simone de Beauvoir, né? Ele e a Simone de Beauvoir foram ciceroneados por o Jorge Amado e a Zélia. Fez conferência na Universidade de São Paulo, esteve em contato com ele na época o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Fizeram uma pergunta a ele, ele falou 2 horas, acabou a conferência e publicaram hoje como Sartre em Araraquara. Isso. Até uma situação hilária, ele saiu lá de uma das conferências, dos seus debates a respeito de reforma agrária e chegou à frente, né, do prédio e viu uma passeata enorme, parece que era na Paulista, todo mundo, bandeira, festejando e tal. Ele observou, não sabia que o povo brasileiro gostava tanto de filosofia. Aí explicaram para ele, não, foi o Corinthians que foi campeão, não era para ele a passeata. E coisas assim. Mas esteve no Brasil, visitou também o Norte, foi ciceroneado, como disse, pelo Jorge Amado e a Zélia, né? Fez mais de uma conferência, debates, a conferência de Araraquara, aliás, está publicado. Sartre em Araraquara, aquilo ali foi só fizeram uma pergunta, ele respondeu aquela pergunta e deu o livro e está aí publicado. Então ele foi, claro, conhecido no mundo inteiro, e no Brasil todo mundo conheceu Sartre. Em Santa Catarina, em 48, se editou a primeira peça de Sartre no Brasil. Se
levou ao palco. Que Porque foi Entre Quatro Paredes, né? Entre Quatro Paredes. O Iclô, traduzido no português, Entre Quatro Paredes. Primeira montagem brasileira? Aqui, primeira montagem brasileira, foi no Teatro Álvaro de Carvalho, dirigida por Odi Fraga, hoje pode pegar testemunho de João Paulo Silveira de Souza, por exemplo. A peça era na França em que ano? Só para a gente ter uma ideia. A peça foi da França, ela é de volta aí de 45, 46. Eles estavam em 48, sim, 48 já estava aqui. Bacana, e em sequência foi apresentada no Rio de Janeiro uma temporada em que a Sônia Carreiro fez um sucesso extraordinário. E só para terem uma ideia aí, um autodidata, Nereu Correia, tem um livro chamado Primeiros Estudos, onde ele fala do ser e o nada. Você coordena um núcleo chamado NUCA. NUCA, sim, eu não coordeno NUCA, eu não coordeno núcleo, eu participo do Núcleo Castor, Estudos e Atividades em Existencialismo, Castor em homenagem a Simone de Beauvoir, o apelido carinhoso com que Sartre presenteou lá em 1927, enquanto estudava na Escola Superior, Normal Superior, em 1927, e desde então ele sempre a chamou por Castor. Todos os livros dele são dedicados a Castor, que é Simone de Beauvoir, e o Núcleo Castor em homenagem a ela. Agora, o Núcleo Castor Estudos e Atividade em Existencialismo é uma organização, não é uma ONG, não é uma organização aí de batalha política, no sentido partidário, nem dessas, sei lá, campanhas beneficentes ou coisa parecida, ou beneficentes, não é nada disso. É um núcleo de estudiosos e profissionais que estudam e trabalham com o existencialismo de Jean-Paul Sartre, onde você tem estudiosos que fizeram tese de pós-doutorado, tese de doutorado, teses de mestrado aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina, em São Paulo, no exterior, né? Por toda parte. Quer dizer, é um grupo de intelectuais que trabalham o existencialismo e, estritamente, o existencialismo de Jean-Paul Sartre por razões de ordem técnica. Porque o existencialismo é uma coisa tão vasta que, se não for recortado e definido o que se vai estudar, você acaba não conseguindo estudar nada. E se alguém quiser fazer contato com esse núcleo, como é que faz? O contato com o NUCA, olha, primeiro a página está sendo agora reorganizada e tal, tem lá uns defeitos e tal, mas em janeiro vai estar ótima no ar, com uns bons textos e tal. Nisso eu estou ajudando a trabalhar e vai sair sim, vai ficar muito boa. É www.nuca.org, né? Página do NUCA. Ou então telefone do NUCA no catálogo, telefone, que eu não sei o número, assim, para sair Mas a dizendo, página é esse, www.nuca.org.br. Exatamente, por essa página você faz contato. Inclusive, né? O telefone deve estar lá. Né? Sim, o telefone está lá, sem dúvida nenhuma. Além disso, o NUCA tem a sede no 10º andar, a metade do 10º andar do edifício Joana de Guzmão, ali, próximo à Praça 15, 10º andar, lá está o NUCA instalado, com secretaria e tudo mais, né? Tá ótimo. Atender os interessados. A gente volta daqui a pouquinho para continuar falando sobre o NUCA, sobre o Sartre, enfim. Com muito prazer. O Sartre.